coaching é muito conhecida no mundo corporativo, quando quer preparar um profissional para encarar os desafios e possibilitar que ele conheça suas próprias habilidades. Então, as empresas lançam mão desta ferramenta. Porém, o coaching não está mais somente na agenda dos adultos. Ele já faz parte da rotina de muitas crianças, viu? E para falar sobre esse recurso que muitos pais estão adotando com os filhos, vamos conversar com Álvaro Leal Filho, ele que é especialista em educação e coach também, formado, né? E aí nós vamos falar um pouco mais sobre essa ferramenta nesse universo infantil. Seja bem-vindo ao Conhecer e Aprender. Obrigado, Márcia. Obrigado a todos os telespectadores do AmazonSat. Que bom poder chegar na Amazônia e no Brasil falando um pouquinho dessa ferramenta que tem mudado a vida de muitas pessoas. E aí a gente já quer saber qual é a diferença entre o coaching, que é voltado para o universo adulto, e esse coaching que é uma ferramenta para desenvolver as habilidades em crianças. Bom, primeiro é importante trazer o que é o coaching para você que está em casa. Coaching hoje tem sido utilizado muito como uma palavra que é considerada sucesso. E coaching é sucesso sim, mas academia também é sucesso, estudo também é sucesso, seja o que for, precisa ser praticado. E hoje talvez a grande preocupação não é só saber o que é o coaching, mas é ter o cuidado para não banalizar o que de fato são as ferramentas que vêm mudando a vida de muitas pessoas. Trabalhar com coach é trabalhar com as habilidades que nós possuímos, tentando sempre melhorar o próximo e tendo cuidado em saber que antes de você ter ao seu lado seu marido, sua esposa, um profissional, seu vizinho, eles são seres humanos. Então coaching pode ser traduzido como uma palavra que foca no ser humano. E se foca no ser humano, pode também focar nas crianças, no profissional da área de saúde. Então o que nós temos hoje, Márcia, é o coaching focado para diversas áreas. A preocupação é como esse coaching está sendo aplicado. Exatamente. Mas existem alguns casos em que, no caso do coaching, a ferramenta ela não é indicada para ser aplicada ou não? Ela pode ser aplicada em qualquer instância, para qualquer pessoa? O coaching ele precisa ser usado com responsabilidade. Numa relação de coaching, nós temos o coach e o coachee. Vamos fazer um paralelo, é como se fosse um psicólogo e o seu paciente. Nessa relação de psicólogos e pacientes, a grande função do psicólogo é gerar a reflexão do paciente. Assim é o coaching. O que difere essa relação é que a aplicação no coaching são muito mais direcionadas. Eu pergunto para você, você deve estar hoje pensando sobre várias mudanças na sua vida. Eu quero melhorar de salário, eu quero melhorar na minha família, mas você já colocou um ponto B aonde chegar? Você sabe hoje qual trajeto você vai fazer? Então o coaching ele trabalha principalmente com esse ponto B. Aonde eu quero chegar? A partir de saber aonde eu quero chegar, eu vou saber onde eu quero ir. E isso é aplicado com as crianças também. Você tem uma formação na primeira educação que vai até os 3 anos e na segunda educação, que é a educação não, mas uma segunda formação que é dos 4 aos 7 anos. E assim como você de casa às vezes se sente perdido, a criança também se sente. Então nessa relação de coach e coachee, o que a criança precisa são de adultos que gerem essa reflexão e a partir daí alcançar os resultados desejados, que são espetaculares. Tá, quando você fala que é uma relação muito parecida com a de psicólogo, né, e um paciente, um cliente desse psicólogo, sempre quando há essa relação, existe a necessidade da participação direta da família. Como é a participação dos pais, ou como deveria ser dentro de um processo de coaching? Bom, você hoje deve estar pensando que tem filho, que tem filha. Como eu gostaria que meu filho fosse? Seu filho é a coisa mais especial que tem nesse mundo. Mas nada é tão bom que não possa melhorar. Nessa relação, é um processo direto de educação. Então, que pontos que eu gostaria de melhorar? Como colocar isso para o meu filho sem ser impositivo? Por meio de uma reflexão. Então, tudo que é coaching está voltado à reflexão. E tem algumas ferramentas para isso. Há vídeos voltados para a reflexão. Hoje, você que tem rede social, você consegue gerar vários vídeos de reflexão. E como é que você está explorando isso junto ao seu filho? Como é que hoje, quando ele questiona algo, você o faz pensar? O nosso mundo está muito imediatista, nós queremos a resposta muito rápido. E as crianças também. Então, por muitas vezes, quando a criança pergunta assim, papai, o que é uma planície? O que é o planalto? Em vez de você gerar reflexão no aluno, questioná-los, elicitá-los para que ele possa trazer essa resposta, é mais fácil responder. E aí, nós temos gerado adultos pouco reflexivos. Então, o que é o coaching? São ferramentas, estratégias que vão trazer para você
ações de como intensificar a habilidade do próximo, das crianças, por exemplo. Sim, e nesse caso, nesse processo, envolvem vários adultos em volta da criança. O professor, ele precisa ter um pouco desse conhecimento para saber também conduzir nesse trabalho? O professor ele não precisa ter um pouco, ele precisa ter muito desse conhecimento, porque o nosso papel não é só na formação de conhecimento do aluno. Nós estamos formando valores, nós estamos formando adultos que hoje precisam ter uma excelente base. Como é que o professor faz isso? Por meio de estudos. O professor, hoje, ele pode utilizar o coach nas aulas para gerar mais reflexão, buscando trazer para o aluno essa ideia do por que eu vim para o mundo, qual a ideia que eu tenho aqui, de que forma eu posso contribuir com o colega ao redor, de que forma que eu posso contribuir com a minha sala de aula. A valorização do ser humano é um dos pilares do coaching, algo que está tão perdido no mundo atual. Então, o primeiro passo é como gerar esse processo de valorização e de melhorar habilidades do próximo. Então, o professor, ele é a ferramenta principal, junto com a família, de gerar essa reflexão com a criança. Perfeito. E na relação com os colegas? Quais são os impactos, quais são os reflexos de uma criança que, de repente, está fazendo um trabalho de acompanhamento com coaching? Qual é o reflexo nessa relação interpessoal com os coleguinhas da mesma idade, da mesma turma na escola? Existe um reflexo visível? Quando você começa a olhar o outro com o respeito que você gostaria de ser olhado, você começa a gerar uma relação muito mais positiva. O coach, quando você começa a ver vídeos, ser questionados, fazer reflexão, vou dar um exemplo prático do que é isso, tá? Quando você tem uma criança que tem dificuldade comportamental ou tem dificuldade de lidar com o outro, seja por não enxergar o outro como ele deveria ser enxergado, você tem vídeos que você pode passar para eles, tem uma ferramenta chamada Diário de Bordo. Nessa ferramenta, você dá para o aluno, para a criança, uma página que possa gerar para ele uma reflexão diária. Então, durante uma semana, ele vai anotando ali o que ele pensou à noite. São ferramentas bem bacanas, eu posso disponibilizar depois aqui para o Amazon Site, você de casa também, e que gera esse resultado. E junto ao colega, nós não podemos esquecer que eles estão no meio muito comparativo. Criança hoje tem muito essa necessidade de ser parecido, igual ao coleguinha. Então, se eu tenho gerado frutos positivos, eu posso trazer comigo muitas crianças e muitos alunos para esse resultado. Realmente esse tema é um tema que vai demandar bastante tempo para discutir, porque ele é bem profundo, né? Álvaro, estávamos falando anteriormente sobre essa questão da relação do aluno, do professor, dos pais, de todos que estão envolvidos no processo de coaching. Agora, o processo de coaching ele é fundamental para o desenvolvimento do aprendizado dessa criança? Não há dúvida. O primeiro passo que você precisa ver é que seu filho também é um ser humano. Então, esquecer um pouco essa relação de que, na minha época, mas eu era bom em matemática. Mas quando eu era da escola, eu não era assim. Você está ali na frente de um ser humano que traz não só a sua carga genética, mas muitas habilidades, potências que são inerentes àquele ser humano. Ele traz, sim, resultados para a sala de aula, porque além da parte de sociabilização, que é extremamente importante, nós estamos falando de algumas práticas dentro de cada disciplina. E como todo ser humano, você tem uma identificação a mais com algumas disciplinas. E como gerar resultados para outras disciplinas? Lembra que eu falei do ponto B no último bloco? O ponto B é exatamente identificar aonde eu quero chegar. Se aonde eu quero chegar é o meu ponto para onde ir, eu preciso gerar a minha trajetória. E às vezes o ponto onde ir é uma disciplina de aula, é eu lidar com o colega, é gerar mais responsabilidade, é gerar mais disciplina. Então todos esses pontos B, como eu falei, podem e devem ser trabalhados para trazer mais resultado pedagógico para os alunos. Certo. E diante desse mundo onde os pais enchem as crianças de diversas atividades, é aula de natação, é de judô, é o inglês, o coaching ele viria como mais uma atividade, é possível desenvolver sim, sem que aperte tanto a agenda da criança nesse processo, ou você acha que é possível trabalhar transversalmente? Hoje o curso de coaching dura aproximadamente uma semana para os adultos. É uma imersão total no qual gera muita reflexão. E o que eu mais ouço no curso do coaching é: mas eu já fazia isso, mas isso daqui eu fazia antes. Coaching nada mais é do que você se observar, gerar uma reflexão e aplicar no dia a dia muitas coisas que você já faz. Por exemplo, quantas vezes você passa a elogiar alguém por algo que é feito?
Algumas pessoas vão responder muito, outras poucos. Aqueles que responderam muito já têm parte do processo de uma das ferramentas chamada patrocínio positivo bem elaborada. Agora, você que respondeu poucas vezes, tem aí um ponto B a se chegar. É mais uma forma de alcançar resultados por meio de um ponto de melhoria, porque todos nós temos uma necessidade humana chamada reconhecimento, ser amado e ser notado. Se é necessidade humana, eu estou falando como beber água, ou seja, todos nós gostamos de ser reconhecidos, amados e notados. Então tem como aplicar isso? Você já faz isso de casa, talvez você não saiba ainda as técnicas. E aí eu te convido a pesquisar um pouquinho mais. Como é que você vai gerenciar o que você já faz de uma maneira mais racional e a partir daí gerar resultados melhores para todos que estão ao seu lado, crianças, adultos, profissionais, qualquer pessoa. Todo trabalho que é para desenvolvimento de emoções, de melhoria, de cura até da alma, né? Quando nós falamos do tratamento envolvendo psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, nós entendemos que isso é um trabalho feito no hoje para gerar frutos ou impactos no amanhã. O coach, ele vê frutos no presente e quais são os impactos que podem ser vistos no futuro para essa criança que desde cedo começa a entrar nesse processo. O coach, ele traz resultados sim imediatos, mas eu volto a falar o que eu falei no início. Coaches são técnicas e ferramentas que precisam ser aplicadas. Lembra da academia quando eu falei? Se você só se inscrever na academia hoje, será que vai trazer o resultado que você espera? Certamente não. Então, o que é necessário é que diariamente você aplique as técnicas e ferramentas que você aprendeu no curso, que você leu, que você viu no vídeo. Não precisa ser muito macro. Pouquinhas coisas que você pode fazer ajudam pessoas a mudar o seu mundo. Então, sim, é possível você ter resultados do coach imediatamente. Basta praticar. E os resultados de hoje vão alcançar resultados lá na frente que nós não conseguimos nem imaginar, seja na sua vida e na vida das pessoas que estão ao redor. Então eu os convido a conhecer um pouquinho mais sobre o coach por meio de leituras paralelas ou também por nosso portal aqui no AmazonSat. Ok, e existe já algum tipo de pesquisa, algo que comprove os resultados, os efeitos do trabalho de coaching com crianças? Bom, o coach, ele não é uma ferramenta tão nova como algumas pessoas dizem. Ele iniciou a partir de 1930, lá pela Europa, quando as pessoas falavam de que maneira elas conseguiriam trabalhar as habilidades de outras pessoas. Depois surgiu o coaching por meio dos treinadores. Coach em inglês vem da palavra treinador. O treinador nada mais faz do que trabalhar a habilidade de outras pessoas. Então, ele tem trazido resultado e o melhor disso, em pouco tempo. Ok, Álvaro, eu quero te agradecer, com certeza foi muito esclarecedor esse momento aqui conosco e te convidar a estar mais vezes aqui conosco participando e esclarecendo sobre essas dúvidas. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. E para você que quer assistir o Conhecer e Aprender na íntegra, então acesse www.boraver.com.br e acompanhe também pelo AmazonSat na TV aberta pelo canal 44 e na NET pelo canal 22.